Portanto, meus irmãos, é urgente ter um compromisso sério e real com Jesus Cristo. É sério. Meus irmãos, nós também podemos ver aqui que a porta, ela é estreita. E o caminho também é estreito. Não tem como alargar a porta e não tem como aumentar o caminho. Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, que nós deveríamos entrar pela porta estreita e andarmos num caminho estreito. Só existe dois caminhos. O caminho da porta larga e o caminho do caminho largo, ou a porta estreita e o caminho estreito. Não existe uma terceira via. A porta sempre será estreita e o caminho sempre será apertado. Ou nós andamos em um ou em outro, não adianta. Sempre vai ser assim, meus irmãos. Sempre vai ser assim. Então Jesus prossegue, irmãos, falando com esse homem. Olhe como as palavras de Jesus são poucas, mas clareia muito mais do que o sol. Jesus aqui agora começa a responder diretamente à pergunta dele. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não entrarão. Palavras sagradas do nosso Deus, Jesus Cristo, o nosso Rei. Meus irmãos, preste bem atenção para que fique muito claro. Se eu e se você e se nós nos esforçarmos, crermos, nos arrependermos e nos entregarmos a Cristo, se nós batermos na porta, será aberta. Se nós, meus irmãos, procurarmos, nós vamos achar. Porque numa leitura rápida, talvez a gente diga, eu posso procurar, mas não posso achar. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quem procura, acha. Quem busca, encontra. A porta que é batida é aberta. Então, meus irmãos, perceba bem e creia que se você buscar, você vai encontrar. Mas sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não entrarão. Jesus está falando de pessoas que não procuraram aqui, que vão procurar na eternidade, depois da morte. E aí, não poderão. Veja que a palavra procurarão, ela está no futuro. Aqui não diz procurar, é procurarão. Procurarão entrar e não poderão. Veja que aqui está no futuro, porque o contexto no verso 25 diz que quando a porta for fechada, os homens ficarão do lado de fora dizendo, Senhor. É pessoas que vão procurar no futuro. Essas pessoas, elas não vão achar. Meus irmãos, o dia de salvação é hoje. O dia de transformação é hoje. O dia da entrega ao Senhor Jesus Cristo é hoje, é aqui, é agora. O momento de se esforçar, de andar em direção, de empregar as forças para o reino de Deus é agora, é hoje, é urgente. O futuro é escuro, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Então, nós devemos hoje, agora, se preocupar e se esforçar pela salvação. Porque depois que a porta for fechada, pode bater, mas não será aberta. Por isso, meus irmãos, nós devemos caminhar em direção ao reino de Deus. É urgente. É urgente. Segundo lugar, irmãos, no texto do verso 25 ao verso de número 27, nós vamos ver aqui a porta fechada.
Olha o que o texto diz. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, o texto na forma de parábola de comparação relata, Jesus diz, que quando a porta for fechada, a primeira coisa que vai acontecer é que pessoas baterão na porta. E essas pessoas, irmãos, vão dialogar com o Senhor Jesus. Vai haver um diálogo entre perdidos e entre o Senhor. E aqui, Jesus disse que depois que ele fecha a porta, a primeira coisa é que as pessoas desesperadas e aflitas vão começar a bater na porta e dizer, Senhor, abre-nos a porta. A primeira coisa que essas pessoas irão fazer, irmãos, é chamar Jesus de Senhor. Mas a pergunta é, aonde é que essas pessoas estavam quando a porta estava aberta? Aonde? Por que não entrou? Por que não foi? Por que não creu, não se arrependeu, não se esforçou em direção ao reino de Deus? As pessoas que não colocavam Jesus como o Senhor da sua vida, na prática, agora estão dizendo que Ele é o Senhor. Mas por que é que, enquanto estavam aqui, não colocavam Ele como Senhor, como Deus, como Salvador? Meus irmãos, como eu disse no domingo passado, Hebreus capítulo 9, após a morte, segue-se ao juízo. Não tem para onde ir. E aqui essa parábola é uma confirmação desse pensamento, dessa doutrina. A segunda coisa, meus irmãos, que Jesus vai dizer a essas pessoas, quando elas começarem a bater na porta, Jesus vai dizer, eu não sei de onde é que vocês são. Senhor, nem conheço vocês. E as pessoas ali desesperadas vão dizer, então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinava nas ruas. Talvez essas pessoas viram multiplicação de pães e de peixes e comeram dessa multiplicação. Talvez essas pessoas frequentassem as mesmas sinagogas e estavam nas mesmas ruas onde Jesus estava pregando. Talvez essas pessoas fossem da convivência de Jesus e andassem até com ele. Mas essas pessoas nunca colocaram ele como Deus, como Salvador e como Rei de suas vidas. Era apenas um compromisso da boca para fora. Era apenas um compromisso externo. Era apenas uma encenação, era apenas um teatro, como sempre foi com Judas, que andava com Jesus, mas era ladrão. Que andava tão perto da salvação, mas vivia tão longe do Salvador. Eram pessoas que nunca se entregaram, se arrependeram, creram. Eram pessoas que nunca tomaram a decisão de dizer, a partir de hoje o Senhor é meu rei e não importa, eu vou servir a Ele, seja onde for, tenha a dificuldade que tiver, seja como for, debaixo de perseguição, de morte, de tortura, de agonia, mas Ele é meu Senhor. Eram pessoas que ficavam sempre em cima do muro, sem tomar uma decisão. Eram pessoas que ora estavam com o pé no lado, ora estavam com o pé no outro. Meus irmãos, a resposta de Jesus é simplesmente terrível. Ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Os que praticam a iniquidade. Jesus aqui, meus irmãos, ele diz, sabe quem era o Senhor de vocês? O pecado.
Sabe quem vocês serviam? A iniquidade. Sabe a quem vocês se entregavam? Ao prazer do pecado. Nunca a mim. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ele não está dizendo, olha, você começou bem, mas saiu. Não. Sabe, você teve algum contato inicial, mas depois se esfriou. Não, ele está dizendo, eu nunca lhe conheci. Você nunca me serviu, você nunca participou do meu time, você nunca de fato creu e se arrependeu e mudou. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, isso aqui vai acontecer. No dia do juízo final, ou as pessoas serão salvas, ou elas serão condenadas. Não existe outro caminho. É a porta estreita, caminho apertado, ou porta larga. E caminho largo. Não tem para onde correr. Nós devemos nos decidirmos aonde é que nós estamos. E por fim, irmãos, a condenação eterna é algo terrível. É algo assustador. Veja, no versículo de número 28, o que é que Jesus disse? O que é que o Senhor disse? Ali haverá choro e ranger de dentes. Primeira coisa que eu quero dizer, irmãos, é que a condenação eterna ela é real. Não é coisa criada pela religião, não é coisa criada pelo pensamento dos homens, não é coisa de igreja evangélica, não. Quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. Nenhum homem falou mais do inferno, nenhum profeta, nenhum rei falou mais do inferno do que Jesus. Nenhum. Ninguém nem se aproxima. E Jesus descreve como vai ser. Ali haverá choro e ranger de dentes. As pessoas vão se contorcer e vão chorar. Mas não há mais o que fazer. Quando a porta estava aberta, não entraram. Quando o caminho estava posto aos olhos deles, eles não caminharam. Eles não quiseram. Jesus, em Mateus, capítulo de número 13, verso 50, irmãos, coloca o inferno como sendo uma fornalha de fogo aceso. Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz que ali será desprezo e vergonha eterna. Jesus disse, em Lucas, nesse mesmo evangelho, no capítulo 16, um pouquinho mais na frente, na parábola do rico e do Lázaro, que ali será um lugar de tormentos. Então, meus irmãos, a coisa é para lá de séria. É tão séria que Jesus disse que era melhor que aqueles que não fossem salvos não tivessem nem nascido. Então é sério. A coisa é muito séria e a condenação eterna é terrível. Então, meus irmãos, esse texto nos ensina que nós devemos tomar uma posição e servir a Jesus de todo o coração, se entregando de todo o corpo, alma e espírito a Ele. E que por meio da fé e do arrependimento, nós podemos se apossar da eternidade. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.